Olá, como vai? Nós estamos de volta aqui ao nosso estudo sobre os mandamentos, né, falando sobre o Decálogo, né, ou a lei moral de Deus para as nossas vidas. Estudamos os 4 primeiros mandamentos que retratava amar a Deus acima de todas as coisas, e hoje nós partimos para o 5º mandamento dentro dos 6 últimos mandamentos, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você não pegou os demais mandamentos anteriores, né, possa ir na nossa página lá e vamos relembrar de todos eles também. Né? Mas a partir deste momento, neste estudo bíblico, nós começaremos então a uma nova série da segunda parte do grande mandamento que Jesus falou, que é o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando, porém, que Jesus, quando ele fala amar o teu próximo como a ti mesmo, em João, no Evangelho, ele vai falar: novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei. Então, esses 6 últimos mandamentos vão estar numa visão cristocêntrica também, porque é amar como Cristo amou. Né? Mas hoje, mais precisamente, eu gostaria de trazer um relato de algo que foi escrito há muito tempo atrás na vida da Igreja Reformada, que é lá no século XVI, quando escreve-se, né, os catecismos da vida da Igreja, né, as formas de ensinamento da vida da Igreja. Né. Em um dos catecismos que nós temos vai ser escrito lá na Abadia de Westminster, que nós temos lá na Inglaterra, né, na Igreja de Westminster, que vai ser conhecido como Confissão de Fé de Westminster, muito estudado, muito trabalhado nos nossos dias ainda dentro das igrejas de cunho reformado. Né? E nós temos ali algumas perguntas e algumas respostas à luz das Escrituras Sagradas. Hoje eu vou ler esses relatos sobre o que o 5º mandamento traz nesses documentos. Né? Para você entender melhor, né, vai ser preciso que você pare várias vezes esse vídeo aqui, porque nós vamos ter todas as colocações, perguntas e respostas, e abaixo das respostas aqui neste vídeo vai estar vários textos bíblicos. Eu não vou ler todos os textos porque são vários textos bíblicos, então você vai ter que olhar um por um para você trazer isso como meditação para a sua vida. Nós vamos trabalhar ao longo, sim, do nosso estudo sobre isso, né, mas não pegando nessa totalidade dos textos que ali estão, porque nós vamos falar sobre o 5º mandamento numa visão mais precisamente cristocêntrica familiar, ok? Então, hoje, né, você pode olhar para o que diz o documento da Igreja Reformada na época, né, e entender o seu conteúdo, as perguntas e as respostas que ali estão, e ver elas à luz da palavra de Deus. Se você teve dúvida, né, nessas respostas, os textos bíblicos que vão dar base para as respostas vão estar todos aqui também, ok? Mas vamos lá então. 5º mandamento é a honra familiar, né, onde nós temos lá textos básicos: Deuteronômio 20, 12, e Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16. Né? O 5º mandamento, então, que estaremos tratando numa visão bíblica reformada. Qual é o 5º mandamento? O 5º mandamento é: honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma vida longa sobre a face da terra que o Senhor teu Deus há de dar. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Então, é honra ao pai e à mãe. Depois nós vamos ver que pai e mãe não é simplesmente progenitores, né, mas tem uma sequência de entendimento aqui neste mandamento. Né? E esse mandamento é um mandamento com promessa, para teres uma vida longa sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós vamos ver depois Paulo falando isso também. Ok? O que significa a palavra pai e mãe, então, no 5º mandamento? A palavra pai e mãe no 5º mandamento abrange não somente os próprios pais, não é só aquele que gera, né? Mas também
todos os chamados superiores em idades e dons. Né? Quando falamos dons aqui, nós vamos ver colocação de graduações, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade. Então, os dons estão nas autoridades, né? Quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Tá? Então, quando falamos aqui honra pai e mãe, então nós não vamos ficar apenas nesse entendimento, porque não é isso que também o mandamento diz. O mandamento ele é abrangente. Pai e mãe não é só, né, aqueles que geram, não são os progenitores, mas vão ser autoridades na família, na igreja e no Estado. Base bíblica, os textos estão aí, depois você pode ir neles. Por que são superiores? Por que os superiores são chamados então de pai e mãe? Os superiores são chamados de pai e mãe para nos ensinar que em todos os deveres para com os inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, esses superiores, mostrar amor e ternura para com aqueles conforme as suas diversas relações, né? Para aqueles que estão abaixo de si, né? Que têm o cuidado, né, sobre a sua tutela. E para levar também esses, né, os inferiores, aqueles que estão abaixo, no sentido de tutela, não quer dizer aqui desmerecimento algum, a cumprirem os seus deveres também com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Então, nós temos essa ideia, então, nesse sentido. Os textos embasados nós temos aí para compreender. Qual o alcance do quinto mandamento? Aonde vai esse quinto mandamento? O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros. Aquilo que eu gosto de salientar muito, nós vivemos uns aos outros. Essa é a base, principalmente o Novo Testamento trabalha muito isso. Em nossas diversas relações, relações como inferiores, superiores ou iguais. Um momento nós vamos ser inferiores, outro momento vamos ser superiores, outro momento vamos ser iguais. Isso daí está na nossa vida de forma presente. Não vamos, mais uma vez eu vou salientar aqui, não vamos colocar de forma pejorativa essa expressão inferior e superior. Estamos falando aqui em questão de atividades, às vezes, que exercemos, que nos coloca em posições. E nessas posições, nós temos, então, que vivê-las, e aqueles que estão abaixo na tutela têm que também vivê-las, nesse sentido que nós temos aqui. E o quinto mandamento vai embarcar todas essas questões. Qual é a honra que os inferiores, aqueles que estão na tutela, devem aos seus superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera em palavras e em procedimentos. A oração, ações de graças por ele, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus, e a natureza das suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Quando fala governo, aqui é em todas as instâncias, os superiores, aqueles que governam. Tá? Tanto é que nós vamos ver Paulo falando lá e ensinando que nós devemos o quê? Honrar, aqueles que nos governam e orar pelos reis da terra, porque eles são os nossos superiores. Mas precisamos entender, depois nós vamos ver isso na prática. Tá? Os textos bíblicos estão aí também para nós podermos analisá-los. Quais os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Toda negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra as pessoas e posições em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos. Guarde muito essa palavra legítimos, porque para você ser superior você tem que ter legitimidade.
né? Isso sempre, né? Não tem como ser diferente, né? E para você estar na tutela do superior, você tem que ver a legitimidade dele também, né? Continua a negligência, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo, quando eles são legítimos no seu governo. Que se exige dos superiores para com os inferiores, para aqueles que estão sob sua tutela? Exige-se desses, então, que estão no governo, que estão com alguma autoridade, o poder que recebem primeiro de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e que os abençoe. Não é nada diferente dos inferiores para os superiores, né? A recíproca é a mesma. Que os instruam, que aconselhem, que admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal. Nós vamos ver lá Romanos, Paulo escrevendo lá que, capítulo 13 de Romanos, né, que os governos são para o nosso bem e para o nosso mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, para a totalidade da vida da pessoa. E que, por procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honre-se a si mesmo e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Toda a autoridade é instituída por Deus, Paulo escreve aos cristãos de Roma, sim, né? Mas se essa autoridade sai da presença de Deus, ela perdeu a autoridade. É isso que nós precisamos entender aqui, né? Essas autoridades, né, elas precisam, né, estar respaldadas em Deus para que a honra esteja também sobre si. Quais são os pecados desses superiores? Quais são os erros que eles podem cometer? Os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres que são exigidos, são a ambição incontrolável, a busca desordenada da própria glória, repouso, proveito ou prazer, a exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance de os inferiores poderem realizar, aconselhando, encorajando ou favorecendo naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando naquilo que é bom. Esses são pecados dos superiores, corrigindo-os indevidamente. Aquela politicamente correto já faz o superior deixar de ser superior, expondo-os descuidadamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocando-os à ira, ou de alguma forma desonrando-se a si mesmo ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Esses são os erros que há nos superiores e que faz eles perderem o governo sobre os inferiores. Quais os deveres dos iguais? Ou seja, aqueles que estão na mesma igualdade de ação. Os deveres dos iguais são o considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um aos outros por superior. E alegrar-se com os dons e a promoção uns dos outros, como sendo de si mesmo. Como é terrível quando aqueles que estão investidos em autoridade iguais querem puxar o tapete daqueles que é iguais. Iguais. Iguais não tem isso. É o que nós vemos aqui nessa questão, e o texto está lá na palavra de Deus. Quais são os erros desses iguais? Os pecados dos iguais, além da negligência dos deveres exigidos, né, são a depreciação do merecimento, a inveja dos dons, a tristeza causada pela promoção ou prosperidade dos outros e a usurpação da preeminência que uns têm sobre os outros. Dentro de um contexto reformado, os
presbíteros são iguais? Sim. Os pastores, no momento de estarem em concílio, são iguais aos presbíteros? Sim. Fora do concílio, os pastores são pastores e presbíteros são presbíteros? Sim. Né? Aí nós vamos ter uma diferença de governo no sentido de ação? Sim. Não vamos desmerecer essas coisas. Somos iguais? Iguais. Mas quando os iguais têm uma proeminência, vamos lembrar também dessa proeminência. Não porque somos iguais. Marido e esposa são iguais na criação dos filhos? Sim. Mas existe proeminência também nisso? Sim. Responsabilidade às vezes maior ao marido em algumas questões? Sim. Nós precisamos entender tudo isso, ok? Isso seria bom até mesmo no contexto eclesiástico, como não teríamos problemas em relação a isso. Qual é a razão anexada ao quinto mandamento para dar maior força? A razão anexada ao quinto mandamento para lhe dar maior força contida nessas palavras, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá, é a promessa de longa vida e prosperidade, tanto quanto sirva para a glória de Deus e para o bem de todos, quantos guardem este mandamento. Por isso, como eu disse no início, é um mandamento com promessa. Ok? Esses são, então, alguns aspectos que nós temos dentro do catecismo, que nós temos lá no século XVI, desculpa, né, que ainda é muito importante para as nossas vidas, porque a base total é as Escrituras Sagradas. Nós vamos trabalhar isso ao longo dessas próximas semanas, vendo todas essas questões de forma prática. O quinto mandamento, numa visão, então, da honra familiar, né, e superior. Né? Texto, volto a dizer, Êxodo 20, 12. E também, agora, para a semana que vem, Efésios capítulo 6, verso 1 a 4, porque esse mandamento está na honra familiar. Ok? Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos estar entendendo esse quinto mandamento, né, que é gostoso, pertinente e necessário para marido, para esposa, para filhos, para igreja, no seu contexto também hierárquico, no bom sentido da hierarquia, né, para governo, né, sobre a face da terra. Precisamos entender todas essas questões que é necessário para as nossas vidas e não teremos daí problema. Teremos sim bênção, né, sobre nossas vidas e vida longa sobre a face da terra que o Senhor Deus nos dá. Deus te abençoe. Um forte abraço desse irmão em Cristo e que possamos prosseguir semana que vem de forma mais prática entendendo isso nesses dois textos, Êxodo 20, 12 e Efésios 6, de 1 a 4. Dúvidas, depois nós vamos tirando ao longo do caminho. Esse primeiro momento aqui, né, não vou perguntar se tem dúvida, porque é um momento de um documento, né, da vida da igreja reformada, né, e os textos bíblicos estão ali embasados. Nós vamos trabalhar esse documento à luz da forma prática dentro do contexto familiar. Aí sim, surgindo as dúvidas, nós vamos sanar elas, né, na medida do possível. Mas se houve alguma dúvida nesse documento, já vai deixando anotado de lado, porque se ela não aparecer nos nossos estudos, né, pode me procurar que nós vamos estar tratando aqui, ok? Fica com Deus e até a próxima.